Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evento, esse encontro para lançamento da nova série do aplicativo de meditação católica Seed Time. A nova série se chama Vencendo a Insônia. Esse encontro aqui foi gravado, nós estamos transmitindo no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça de curtir e principalmente se inscrever no nosso canal para receber os nossos conteúdos. E como que eu faço para assistir uma nova série, para ouvir, para participar de uma nova série do Seed Time? O primeiro passo é baixar o Seed Time. Então, o Seed Time, para quem não conhece, é um aplicativo de meditação católica que visa criar o hábito, né, e facilitar o processo da gente realizar a oração diária, né? E agora, esse grande aviso para todos, que temos que baixar um novo aplicativo de Seed Time. Nós temos um novo aplicativo, né, mais atualizado. Então, quem já tem o aplicativo também deve baixar, entrar na lojinha lá e baixar o novo app do Seed Time. Então, esse é o primeiro passo, né, para a gente conseguir desfrutar de tudo que nós vamos falar aqui hoje. Então, pois bem, meu nome é Adriano Dutra e eu estou aqui hoje como um facilitador, né, desse tema, que é a nova série do aplicativo de meditação católica Seed Time. O nome da série é Vencendo a Insônia, de autoria de Jerusa Slomp, de Daniela Moutinho. Estaremos aqui com as autoras e também com mais 2 convidados. A série já está disponível, né? Então, assim que acabar a nossa live, né, se inteirar de tudo que a gente vai estar falando aqui, já fica o convite, já se programe para ver quando é que vai escutar esse material, né, para começar a fazer todo o processo de acompanhar esse período de meditação. Pois bem, então, para, né, falarmos aqui hoje, nós temos a alegria de ter 4 convidados muito especiais. Então, vou começar anunciando as autoras da série, né? Então, Daniela Moutinho é casada, mãe de uma filha, trabalha 28 anos na área de finanças e é voluntária de projetos sociais com idosos. Mora em Vinhedo, São Paulo, e colabora também com o Instituto Católico de Liderança e com o aplicativo de meditação católica Seed Time. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos também aqui com a presença da outra autora da série, que é a Jerusa Slomp, que é advogada, especialista em criatividade e valores pela Fundação Lopes Quintas e pela Universidade Francisco de Vitória. É casada, mãe de 6 filhos e é membro do Movimento Reino Cristo em Caxias do Sul. Jerusa, uma alegria a tua presença. Uma alegria. Boa noite. Jerusa, que vocês podem depois acessar lá atrás, também tem um episódio do podcast Café com Fé, com a Jerusa e com o Márcio, né? Depois eu falo um pouquinho a respeito aí, já fica o convite. Pois bem, né, para trazer um conteúdo bem técnico desse tema tão importante, que é a questão da insônia, né, que nós vamos hoje tratar, tenho a honra e a alegria de convidar também o Dr. João Paulo Brenner Filho, que é psiquiatra, especialista em saúde mental. Dr. João Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bem. Para fechar aqui esse nosso time, né? Isso aqui é uma seleção, nem é um time, uma seleção, né? Tenho a alegria de receber a Natália Sartori, é designer de interiores. Também participou do movimento Cocolares. Natália, também uma alegria a tua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, e eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui com vocês nesse dia. Muito legal. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Todos os convidados e também todos vocês que estão nos assistindo, né? Não esqueçam ali de, vão gostando dessa live, de curtir, se inscrever no canal e depois acompanhar o aplicativo de meditação católica Seed Time. Pois bem, então, para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou começar com a Daniela, né? Daniela, como eu te falei, seja bem-vinda, né? Eu queria explicar um pouquinho por que surgiu essa série, né? Da onde que surgiu esse tema, né? Vencendo a Insônia, né? De onde que surgiu, como é que está estruturada a série, como é que ela funciona, né? Então, se pudesse nos fazer essa introdução aí no tema, eu agradeço. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem aqui para anunciar a série Vencendo a Insônia, né? Consegui aí, com a parceria com a Jerusa, de estar escrevendo sobre essa série. E por que nós decidimos escrever uma série sobre insônia? Bom, já fazem 3 anos que eu sou voluntária dentro do Instituto Católico de Liderança, né? Trabalhando diretamente com o Padre Rodrigo. E muitas pessoas nos procuram por conta de problemas de dormir, realmente, por conta de insônia, muitos medicamentos, mesmo tomando medicamentos, a pessoa não consegue dormir,
ter um sono profundo. Então, as pessoas vêm em busca de aconselhamento com o padre, para poder saber o que elas podem fazer para poder ajudar. E daí, com isso, nós juntamos essa necessidade do nosso público e falamos, vamos fazer uma série a respeito disso. Foi feito todo um trabalho de pesquisa, né? O Dr. João me ajudou com algumas informações médicas, e daí nós decidimos estruturar uma série baseada até em conceitos médicos aí que o Dr. João me passou. Então, a série hoje, ela está estruturada em 12 episódios, né? Em 14 episódios. E por que 14, né? Porque o Dr. João nos passou o conceito de que uma pessoa que tem uma instabilidade do sono, para ela começar a mudar o seu hábito do sono, ela precisa, no mínimo, de 14 dias realizando as mesmas atividades, fazendo a mesma higiene de sono e dormindo no mesmo horário. Então, se ela continuar com esse ciclo de 14 dias, daí ela já começa a colher um melhor resultado após isso. Então, daí eu e a Jerusa pensamos, vamos fazer 14 episódios, porque daí nós instigamos, ajudamos as pessoas a criarem esse hábito, né? E cada episódio está baseado num salmo bíblico, onde a gente busca a pessoa respirar um pouquinho melhor, uma conscientização um pouco mais com o Espírito Santo. E algumas pessoas me perguntaram, mas quem não é muito próxima de Deus, também pode ouvir a série? Pode, porque é um momento em que muitas vezes Deus pode falar com você através da série, através dos salmos, né? Então, nós partilhamos um versículo do salmo relacionado ao sono, e daí, em cima desse versículo, nós fizemos toda uma reflexão, né? Que a pessoa pode ir conversando com Deus e tentando e se aproximar e se conectando com ela mesma, né? Se desligando de celulares, televisão, da mídia, e tentando, relaxando, para ver se ela consegue melhorar, pelo menos a higiene do sono dela, né? Maravilha. Daniela, uma pergunta, normalmente as outras séries do Seed Time, o pessoal utiliza, assim, no momento que vai fazer oração, muita gente até usa pela manhã, né, faz a meditação. Em relação a essa aqui, pelo tema, tô chutando aqui, não sei se é assim, também a qualquer momento, ou ele é para ser feito perto do horário de dormir, ou não tem relação nenhuma com isso? Então, a série foi focada realmente para você fazer antes de dormir. Porque ela foi feita de uma forma muito carinhosa, inclusive a voz foi escolhida, realmente uma voz serena, para já te induzindo ao clima do quarto, do sono. A música também já foi escolhida propositalmente para induzindo o sono, né? Não tem nenhum mantra, não tem nada disso. É realmente baseada no salmo. Tá bem interessante, tá bem bacana. Excelente. Então, fica a dica, ela passa assim até a ser um instrumento, na verdade, para ajudar a pessoa naquele momento ali. Vai dando muito legal. Maravilha. Daniela, eu queria te fazer mais uma pergunta, depois eu vou passar para a Jerusa logo em seguida, mas é uma pergunta que nós resolvemos deixar assim como um roteiro básico que vai acabar passando por todos, né? Que é a questão da importância do sono. Então, isso eu vou acabar, de certa forma, perguntando para cada um dos convidados também, né? Até para a gente ter diversas visões sobre o mesmo tema. E eu queria perguntar para ti, Daniela, né? Por que a importância do sono? Já falasse como é que surgiu a série, mas para ti, qual é a importância do sono? O sono, bom, eu sou uma pessoa que eu adoro dormir, né? E o sono, ele é importante porque ele restaura as nossas forças, né? E eu vejo muito o acordar do sono pela manhã um novo recomeço. Então, é um novo chamado que Deus faz para a gente para cumprir a nossa missão do dia, é um novo amanhecer. Então, se a pessoa tem uma noite de sono mal dormida, né, ela não consegue ver uma prospecção de um novo dia, de um novo recomeço, de um novo amanhecer, né? Então, é muito importante esse sono restaurador,
né? Depois o Dr. João pode até explicar aí para a gente com relação às fases do sono, mas a pessoa que não dorme bem, ela começa a ter vários problemas cognitivos, de memória, né? E até de expectativa de vida, né? Porque daí ela começa a ficar uma pessoa mal-humorada, não tem autoestima. Então, para mim, assim, é o momento que você vai renovar as suas forças realmente para um novo amanhecer. E o mais importante, ter um sono despreocupado, né? Se deixar realmente nas mãos de Deus, que as preocupações fiquem lá atrás. Dormir como São José, né? Deitar no travesseiro ali, independente do que esteja acontecendo na sua vida, e deitar na mão de Deus mesmo e relaxar e dormir. Muito legal. Muito obrigado. Mas, pois bem, então vamos começar o nosso giro, né? Então, Jerusa, né? Como já disse antes, seja muito bem-vinda, né? E aí eu queria ouvir de ti também, né? Como autora da série, né? Já a Dani falou um pouquinho, mas qual é a importância do tema, né? De repente algum toque sobre a origem, de por que fazer essa série, né? Então, a palavra está contigo. Uma alegria estar aqui, uma oportunidade que o Seed Time está dando para trazer qualidade de vida para a vida das pessoas, né? Já se sabe que a meditação está associada à função neural, à cura de muitas doenças, e agora o Seed Time encontra a meditação e o sono, né? Então eu penso que essa série é uma providência na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem como estar ativos, né? Mas é difícil o parar, o frear esse carro que anda veloz. Então, a inspiração para essa série, baseada nos Salmos, foi colocar um novo olhar sobre esse momento do entardecer do nosso dia. E transformar um pouco essa melancolia ou a própria angústia que esse parar, né, esse silêncio à noite pode trazer no coração humano. Eu trouxe, além da parte espiritual na série, junto com a Dani, nós procuramos trazer a questão do encontro. Como o encontro, essa característica relacional do ser humano, ela precisa estar presente também nos momentos em que o ser humano se encontra só, porque a noite ela representa um pouco a solidão e o silêncio. Mas é diferente estar só de estar abandonado. Então, esse entardecer no dia a dia da vida, ele é uma pedagogia de Deus para nos ensinar que a vida é passageira e que um dia a vida vai entardecer e nós vamos morrer. E só que essa morte não é um ponto final, não é um lugar de desespero e desamparo, né? A morte é um encontro com Deus. Então, a gente faz esse exercício diariamente, no entardecer, o sol se põe, nós ficamos na noite, nossa capacidade de controlar as coisas, nossa capacidade de dominar tudo que nós achamos que temos, enquanto estamos ativos e saudáveis, isso se diminui por causa da noite, e todos entram em consenso que é hora de parar, e aí nós precisamos encontrar nessa realidade com Deus, né, a beleza e a paz do abandono. Então, basicamente, a série trabalha esse conceito de entrega, de abandono, de deixar as coisas que me preocupam guardadas no coração de Deus, para que Ele, que nunca para de trabalhar, continue o meu trabalho e eu possa descansar.
Então, a questão da importância do sono, para mim, vem atrelada a isso, que ela é uma necessidade biológica inegociável. Não dá para negociar com ela. Não tem a opção de não dormir. E isso, depois nós vamos trabalhar aqui, né, nessa live, mas nesse programa gravado, que tanto fisicamente, como psiquicamente, como socialmente, todos nós precisamos dormir. Isso é uma necessidade que não se negocia. E, Jerusa, a gente vive num mundo com muito ruído, né? Então, assim, nós temos duas dificuldades. Uma, as pessoas já têm dificuldade do silêncio em si, até para fazer uma oração, né? E a outra, nesse momento do final do dia, né? Eu queria saber de ti, voltando ali à mesma pergunta que eu fiz para a Daniela, como uma via, né, que a gente vai passar, muito da importância do sono, mas também até alguma experiência pessoal já teve a respeito disso, né? E que instrumentos tu utilizou para te facilitar o processo? De repente, quando teve alguma dificuldade, etc., nesse sentido. Eu tenho uma história de dificuldade com o sono. Desde pequena, eu tive síndrome do pânico noturno, e eu tinha anurésia, que ela fazia xixi na cama quando eu era pequenininha. Depois, entrando na adolescência, eu comecei a ter mais a síndrome do pânico noturna mais clara, evidente. Então, ela sempre acordava com a impressão de que tinha alguém, de que estava sendo assaltada, muitos medos. Isso tudo eu trabalhei, né, em terapia, então eu sei bem o que é passar uma noite em claro. E eu sempre fui sonâmbula. Depois eu tive uma fase, quando eu estava com os filhos pequenos, eu tenho 5 filhos, que eu dormia, mas não descansava. Eu não entrava em sono profundo, então parecia que eu estava sempre conectada com a realidade. E aí eu entrei numa certa estafa, precisei de um auxílio médico para sair daquele ciclo. Foram um tratamento de uns 15 dias, porque quanto menos eu dormia, menos eu dormia. Então, era um ciclo cada vez pior. Mas saindo dessas crises, porque a crise pode até ser resolvida com uma medicação, e às vezes é a única forma de sair da crise, mas o que realmente resultou bons frutos na minha vida foi a rotina. Procurar deitar, ir dormir e acordar mais ou menos sempre no mesmo horário. Mais ou menos, né? Porque não é... Mas ter essa intenção. A mudança da alimentação. Uma orientação que eu tive de nutricionista é que durante o sono o organismo faz a limpeza, então não pode estar circulando ali, o organismo não pode estar fazendo digestão, então umas 3, 4 horas antes de dormir, a gente não deveria ingerir alimentos. E entrar em sono profundo, né? Mais ou menos esse cálculo. Isso me ajudou muito, mas também tirar a cafeína, todos os estimulantes durante o dia, principalmente depois do almoço em diante. E o exercício físico. Mas a questão do ruído, principalmente, a providência essencial, que é a higiene do sono, não acessar o celular no quarto, né? Evitar telas pelo menos 1 hora antes. Isso ajuda muito, ou seja, é impossível ter uma qualidade de sono se a gente acessa telas antes de deitar, porque isso ativa o cérebro, acorda o cérebro ao invés de fazer o processo inverso. E Jerusa, eu vou passar, depois vou pegar um gancho, eu vou falar com a Daniela, com a Natália, desculpa. Como tu teve esse processo todo, né, até fazer um tratamento, né, para questão de conseguir criar um ciclo mais usual do sono, né? O que tu sentia no outro dia, assim, de sintomas que te sentia no dia a dia, assim, depois de uma noite mal dormida, da segunda noite mal dormida, da terceira?
Eu tinha uma incapacidade de me concentrar. Não conseguia memorizar, muitos brancos. Teve situações em que eu peguei no sono na sinaleira, dirigindo. Um sono arrasador, assim, uma sensação de frustração por não dar conta das minhas demandas do dia. E acho que a situação mais difícil é acordar durante a noite e não conseguir mais pegar no sono. Dormir umas 2, 3 horas e não conseguir mais. Aí a cama, o quarto, passa a ser um lugar de batalha e não de descanso, entende? Então, eu acho que isso é uma situação que tem que ser trabalhada também no ambiente do quarto. Eu sei que a orientação é trocar de ambiente, sair do quarto, né? Mas eu tinha essa batalha também durante a noite. Às vezes tem a minha sensibilidade, tem gente que a sensibilidade é o estômago, tem gente que a sensibilidade é a coluna, a minha sensibilidade é o sono. Então, qualquer coisa diferente que me coloque, eu tinha essa sensibilidade no sono. Mas no dia seguinte era essa situação, ia ficando crônica, né? Um cansaço, irritabilidade, incapacidade, falta de energia mesmo e de memória. Entendi. Então, isso, o pessoal vê a questão da importância também nas consequências, né? Então, por isso que é interessante a gente ver esses testemunhos, assim, de como é que funcionava. Mas, pois bem, então, vamos seguindo a roda aí. E, Natália, eu te chamei agora pelo seguinte, a Jerusa falou 2 coisas, 2 ganchos ali, né? Ela disse, não usar o celular antes de dormir, etc., né? Ela falou agora do ambiente do quarto e tu eres designer, né? Então, eu queria saber o seguinte, agora já a gente pensando em coisas práticas, né? No teu trabalho, né, existe alguma preocupação com isso, assim, quando, sei lá, está montando uma decoração ou está montando um quarto, está fazendo uma reforma, de repente, não sei, estou imaginando, se é um quarto amarelo com luzes neon, talvez seja pior para dormir ainda mais. E a Geruta já tem dificuldade no quarto normal, né? Ainda imagina. Então, seja muito bem-vinda, mas eu queria te ouvir um pouquinho dessa questão, né? Como que a gente consegue botar isso na prática também, ajustando o ambiente. Sim, com certeza, Adriano. Essa questão, o espaço físico é comprovado que interfere na nossa capacidade, né, de relaxamento ou não, então de estímulos ou não, né? Então, o fator primeiro de estudo é a questão das cores do quarto serem cores calmas, então tons de bege, azuis claros, verdes claros, né, são comprovados que interferem na nossa percepção do espaço. Então, com certeza, as cores têm um papel fundamental nesse momento. E também a questão da iluminação, né? Como a gente vinha falando, né? O final do dia nos traz para esse descanso. Então, essa questão de baixar a iluminação também. Então, ter uma opção, né? Um abajur, uma luz na cabeceira, que é aquele momento de já ir para o quarto, de deitar. O corpo vai entendendo também que é o momento do descanso, né? Então, eu acho que, sem dúvida, existem texturas, outras formas do ambiente que ajudam, mas a questão das cores serem calmas e uma iluminação acolhedora, que dá já esse momento de descanso, com certeza interferem muito na nossa percepção do espaço e chegar nesse momento do descanso, com certeza. E no dia a dia, assim, tu tá realizando o teu trabalho, né? Esse assunto chega a surgir, né? Ou alguém preocupado com isso, ou ao contrário, vindo uma orientação da tua parte? Sim, com certeza, como a Dani e a Jerusa já trouxeram, realmente é a realidade de muitas pessoas. Acredito que em função realmente desses estímulos de tela, de celular o tempo todo, dessa conexão o tempo todo, né? Então, é um desejo, sim, desse aconchego na casa e, sobretudo, no quarto. Chega, com certeza, essa demanda de muitos casais, de muitas famílias que trazem esse ponto quando me procuram para fazer o projeto, ou da casa nova, do apartamento, enfim, e trazem esse desejo desse ambiente acolhedor, né? Que realmente seja um momento de descanso. E, Natália, eu não tenho TV no quarto, mas isso é um costume, pelo menos brasileiro, eu sei que é. Como lidar com isso, assim? Então, como tu disse, é o costume de tem muitas pessoas que já têm esse hábito, então não existe uma resposta absoluta, assim, é proibido, não é, né? É uma questão de percepção e de uma escolha pessoal, né? Sem dúvida, para uns funciona, para outros não, né?
Mas a gente sabe que existem muitos relatos e exemplos de pessoas que acabam criando realmente um vício, né? Passam horas e horas em frente às telas sem conseguir se desligar, e isso realmente causa insônia e diminuição do sono, né? Isso é comprovado. Então, eu acho que fica esse alerta. É uma opção, sim, né? Se a pessoa escolhe, mas a sugestão é começar a trocar o uso dessas telas, né? Tanto de TV, celulares, redes sociais, né? E usar esse tempo para se conectar mais consigo, né? Ao invés de conectar só com as telas, com a televisão. Então, o próprio aplicativo, né? O Seed Time é um exemplo na prática disso, né? Ele traz essa possibilidade, onde por meio dessas meditações a gente pode ir migrando esses hábitos, né? Para a gente se conectar com a gente, com a nossa espiritualidade. Então, por mais que o aplicativo também tenha que pegar o celular, mas ele é um áudio, então, através da oração, né, dessa reconexão com a respiração, sobretudo, né, e buscando essa conexão com a gente mesmo. Então, fazer uma troca ali, talvez esse momento que a gente se desprenderia para um programa, talvez uma série interminável, a gente possa fazer esse momento com a gente mesmo e ir buscando esse momento de relaxar, para o corpo entendendo que a gente precisa descansar também. Isso, então, na verdade é isso, né? A gente tem ambientes na casa que sejam ambientes de mais estímulo e de menos estímulo, né? Então, por exemplo, né, se eu vou ver uma TV, é melhor que eu veja num ambiente que é de mais estímulo e não no quarto, né? Se eu vou acessar o celular antes de dormir, a gente já sabe que não deve, a não ser, agora, abrir uma pequena exceção para abrir o celular antes de dormir, que é só para ouvir a série do Seed Time, depois desliga o celular para carregar. Né? Então, essa questão dos estímulos, cada coisa ter o seu lugar, né? Acho que é importante até na dinâmica familiar, né? A questão, vamos jantar todos juntos, aí tem um local para jantar, vamos ver TV, na sala, ou num ambiente especial. Exatamente. Então, essa divisão faz parte, então, da organização. Perfeito, perfeito. Tem também uma questão, hoje em dia, do escritório, né? A realidade se tornou, né, pós-pandemia, principalmente do trabalho remoto e do home office mesmo, né? Então, o que acontece? Hoje, essa é uma realidade de muitas pessoas. O ideal, como a gente estava falando, né, Adriano, é que se separe, então, que não seja dentro do quarto esse ambiente de trabalho, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não se torna possível, que às vezes o quarto é a melhor opção, em função dele ter uma acústica, ser mais reservado para fazer reuniões online, enfim. Então, a gente sabe que acontece do home office também ser dentro do quarto, né? Então, alguns fatores, como iluminação, né, adequada para o trabalho, colocar alguns limites de horário, né, para fazer como se fosse um expediente mesmo que for dentro de casa, né? E também ter um espaço, uma gaveta, um espaço para organizar esses objetos no final do dia, colaboram para que o quarto continue sendo esse espaço de descanso, né, de relaxamento. Então, eu acho que a ideia mesmo é ir trocando esses hábitos antigos, né? Trocar as telas por algo um pouco mais interior, reflexivo, né? De oração, e que se torne mesmo esse momento de relaxamento mesmo, e descanso. Então, nessa realidade nova do teletrabalho, né, do home office, primeiro, a primeira recomendação seria, se puder, fazer num outro ambiente fora do quarto. Essa seria o normal. Sim. E se tiver que fazer no mesmo, ou se a pessoa mora num kitnet, é um local pequenininho, né, um loft pequeno, etc., seria o quê? Trabalhar esses ambientes, estou brincando aqui como leigo, né? Seria como acender e apagar a luz, né? Sei lá, ter o ambiente ficar de um jeito quando eu estou trabalhando e de outro jeito quando eu estou relaxando, é isso? Exato. Criar esses detalhes físicos que para o nosso cérebro já funcionam como uma divisão daquele momento que era de trabalho e que a partir dali vai ser de descanso. Então, a iluminação favorece muito, então, que ela seja mais ativa, um espaço mais iluminado enquanto está trabalhando, para que foque nessa atenção no trabalho, nas atividades do dia, e que depois, né, quando seja esse momento final do dia, de descanso, de higiene do sono, possa ter esses cenários com a iluminação um pouco mais tranquila, só o toque de um abajur, talvez. Hoje existem lâmpadas reguláveis também, então que possa diminuir essa intensidade, para transformando esse espaço e a gente entrando nesse momento de higiene do sono mesmo, né? E tem uma dificuldade adicional quando a gente está falando de um casal, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tratar, porque, de repente, assim, de tentar os dois estarem no mesmo momento, né? Se um está trabalhando no quarto à noite e o outro tentando dormir no quarto à noite, aí não
Aí complica o teu trabalho, né? Exato, eu acho que essa demanda, às vezes, chega sempre um desafio, né, unir essas atividades da família, do casal, então tem que procurar ter esse bom senso, então, às vezes, se um está no quarto, então o outro consegue trabalhar de outro espaço, se um já precisa descansar antes, o outro, então existe esse entendimento, né, e procurar criar esses espaços para que os dois possam ter dentro da sua casa um espaço tanto de descanso quanto de trabalho. Muito bem. Então agora vamos fechar nossa roda e depois a gente dá mais uma voltinha aí. Então, doutor João Paulo, seja muito bem-vindo. Uma alegria a sua presença também. Boa noite, eu que agradeço. Então tá. Então a gente viu ali a Natália acabou de nos falar da questão do ambiente, está preparado. A Jerusa citou até um caso já clínico dela, né? De uma dificuldade que ela tem, que ela teve que fazer um tratamento, né? Então usou, por um lado, o tratamento médico, por outro lado, também a questão da espiritualidade, etc., tudo para mudar aquele cenário dela. Então agora, numa visão técnica, né? A gente queria ouvir um pouquinho o senhor aqui agora sobre esse tema, essa questão, né? Qual efetivamente assim a importância do sono, né? O que a nossa série é Vencendo a Insônia. Acho que talvez seja até interessante discutir assim, o que é insônia, né? Talvez o que a gente pensa que é insônia tecnicamente seja diferente. Então, fique à vontade aí e vamos interagindo. Ótimo. Primeiro, eu gostaria de concordar com tudo que foi falado, né? O ambiente, já começaram a introduzir na nossa conversa as questões de higiene do sono, tudo isso é importante, a gente pode conversar um pouquinho mais em detalhe. Eu considero que, não sou eu que considero, é uma realidade, que o sono é um dos 4 pilares de promoção de saúde mental, de saúde em geral, mas aqui falando mais de saúde mental, uma boa noite de sono, um sono restaurador, é um dos 4 pilares de promoção de saúde mental, junto com alimentação, com exercício físico e com meditação. E por isso que é interessante essa série, que a meditação ou oração muitas vezes tem o mesmo papel de mudar o modo de funcionamento cerebral. A gente tem um modo de funcionamento quando está atento, por exemplo, nós estamos agora atentos aqui à live, e o cérebro funciona de uma maneira. Se a gente começar a meditar, ou orar, ou relaxar antes de dormir, o nosso cérebro muda o padrão de funcionamento. Tá? Então, junto com a alimentação, e já se começou a falar na importância da alimentação, por exemplo, evitar café, evitar energéticos, são coisas que a gente começa a ver a importância da alimentação na saúde em geral. Exercício físico que tem um papel de regular o nosso ciclo de sono-vigília. É importante ter um dia ativo para de noite poder descansar melhor também. Quem faz atividade física dorme melhor. Tá? E a meditação, como já falamos, tem uma correlação. O sono é importante para o corpo, para o organismo todo e para a mente, para o cérebro também. É durante o sono que a gente restaura todo o metabolismo, todo o nosso corpo é restaurado durante uma noite de sono. As nossas energias, durante o sono que o organismo faz a reparação de todos os tecidos. O que a gente tiver de lesão, durante o sono, o nosso organismo faz a reparação de tecidos, existe o crescimento muscular, celular. É uma verdade, todo mundo sabe que a gente cresce dormindo, a gente cresce durante a noite. Então, uma boa noite de sono para as crianças e adolescentes também é muito importante. Cada vez mais os adolescentes têm restrição e privação de sono por causa do celular. A síntese de proteínas, que é para o crescimento muscular, também está relacionada na própria memória. A nossa memória a nível cerebral, ela se dá por síntese de proteínas. Então, durante a noite, existe uma fixação do nosso aprendizado durante o dia.
Com uma boa noite de sono, a gente vai ter melhor qualidade de vida, a gente vai ter melhora de humor, vai ter um bom humor, vai ter menos ansiedade. Então, a insônia é um fator que causa prejuízo para o organismo todo. Quem dorme menos ou dorme mal tem uma tendência, inclusive, a viver menos. E existe diferentes, digamos assim, graus. Por exemplo, tem pessoas que daqui a pouco não conseguem dormir a noite inteira. Tem outros que às vezes têm a noite inteira cortada, né? A cada 2 horas desperta, dorme de novo. Eu não sei se tudo é insônia ou não, ou se tem alguma classificação disso. Então, para começar, a gente pode pensar assim, o que é insônia mesmo? Quais são os sintomas de insônia, né? E a insônia, ela começa por uma dificuldade de iniciar o sono, ou uma dificuldade de manter o sono durante a noite, ou um despertar precoce, acordar antes do horário previsto. E também né, pode ter uma noite de sono que não acontece um sono reparador. A pessoa até dorme, mas não tem sono reparador. Uma medida importante que gera sintomas de insônia também é como a gente passa o dia. Uma pessoa que passa o dia cansado, fadigado, mesmo que tenha dormido, não teve um sono reparador. Então, a insônia, voltando, é a dificuldade de iniciar o sono, a dificuldade de manter o sono, um despertar precoce e o sono quando não é reparador. O sintoma mais prevalente acaba sendo essa insônia mais intermitente, essa insônia de um sono que não se mantém durante a noite. A insônia terminal, essa insônia de despertar precoce, ela é uma insônia muito relacionada com quadros de depressão. É a insônia mais típica da depressão, é a insônia terminal. Como uma divisão mais simples de insônia, de tipos de insônia, a gente pode pensar em insônia aguda e insônia crônica. A insônia aguda, ela... Bom, antes deixa eu dizer assim, um modelo de insônia comportamental. A gente pode falar nos 3 P's da insônia. Um P de predisposição, um P de precipitação e um P de perpetuação. Algumas pessoas têm uma predisposição até familiar. O histórico de pessoas na família que não dorme bem, uma predisposição genética. Algumas pessoas têm traços de personalidade mais ativos ou hiperativos, hiperexcitados, que têm dificuldade de pegar no sono. E alguns comportamentos também, como já está sendo falado, né, a questão do uso de telas, o uso problemático da internet, principalmente em adolescentes, é uma questão que leva a predisposição de quadros de insônia. O P de precipitação é em relação a algum fator estressante, algum fator de estresse, como alguma doença clínica, algum problema de saúde física, algum problema familiar, algum problema no trabalho, alguma situação de estresse que desencadeia alguma dificuldade de dormir, alguma dificuldade de insônia. Esse fator de precipitação, esse fator estressor, é o que geralmente inicia um quadro de insônia aguda. A insônia aguda se dá em até 3 meses. A gente considera que ainda é uma insônia aguda, que perdure por até 3 meses. Essa insônia também tem que ter uma certa frequência, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana, para a gente começar a chamar de insônia. 3 vezes por semana que a pessoa não consegue dormir, por até 3 meses, geralmente é o que a gente chama de insônia aguda. Nesse período inicial, às vezes o paciente até fala mais do problema em si do que propriamente chama de insônia. A insônia vai virando crônica porque esses 3 meses é relativo, né? Mas a pessoa vai tendo uma tendência a cronificar, é mais ou menos quando ela deixa de falar do problema e começa a falar da insônia, que virou o problema principal. Aí a insônia já virou crônica mesmo, né? Já passou provavelmente uns 3 meses e a insônia agora é crônica, né? Então, os fatores de perpetuação que levam a insônia aguda a se tornar uma insônia crônica.
Então, comportamentos mal adaptativos, a pessoa não regula, não faz higiene do sono, leva o celular para a cama, ou a pessoa não mantém a regularidade do dormir, da hora de levantar, de despertar. Por exemplo, alguém que não tem um compromisso de manhã, ou mata o compromisso que tem pela manhã, porque não dormiu bem, resolve dormir um pouco mais de manhã para recuperar o sono, né? Esse é um comportamento que tende a perpetuar a insônia. Tirar cochilos durante o dia, ficar muito tempo na cama, isso é um problema especial de pessoas idosas, aposentadas, doentes que ficam muito tempo na cama, né? Ou que não podem até sair da cama. É um problema bem grande porque tiram cochilos, vários cochilos durante o dia, e à noite não tem sono. Quanto mais tempo de cama durante o dia, maior a tendência de desenvolver um quadro de insônia. E também vai se criando uma preocupação muito grande com o dormir, com a hora de dormir. O pensamento das atividades que vai ter no dia seguinte, o medo de se não dormir, que não vai conseguir fazer as atividades. Essa relação de medo de não dormir é um grande fator que leva à perpetuação da insônia. As pessoas vão para a cama com medo de não dormir, e isso ativa não o nosso relaxamento, que seria necessário para dormir, e sim um medo, uma tensão, e que é contrário a dormir. A gente vai ativar o sistema de luta ou fuga, e aí não se relaxa. Numa situação de perigo, a gente não relaxa e dorme, a gente se prepara para lutar ou para fugir. Então, são os comportamentos de perpetuação da insônia também. E, João Paulo, tem algum número de horas de sono? Isso depende muito da pessoa, ou a questão de continuidade? Muitos falam daquela da 8 horas, são 10 horas, tem gente que 6 horas eu tô inteiro. A gente pode falar... algo que a gente possa falar? Sim, a gente pode falar em média 7, 8 horas, né, que seria o ideal para uma pessoa adulta. Adolescente e criança, 9 horas para mais. Né? Uma criança pode dormir de 9 a 10 horas, um adolescente tem que dormir 9 horas pelo menos, seria o ideal. Então, o adolescente tem necessidade de dormir um pouquinho mais. Se eu botar um desafio complicado, adolescente dormir 9 horas seria o ideal. Né? O adulto tende a ter uma boa noite de sono quando dorme de 7, 8 horas. Né? E tem estudos mostrando que a nossa vida, muito corrida hoje em dia, tem cada vez diminuído mais o percentual das pessoas que conseguem dormir 7 horas em 24, né, por dia. 7 horas de sono, hoje em dia, cada vez está mais raro as pessoas conseguirem. Adolescentes também, né, muito mais. E não sei se tem relação ou não, mas países hispânicos têm aquela cultura da siesta, depois do almoço, dormir um pouquinho, às vezes 15 minutos, etc. Isso tem alguma correlação, normalmente, que existe ou não? Esse cochilo da tarde, essa siesta, né, ela não seria problemática se ficasse em poucos minutos, 15 minutos até meia hora, não seria um problema. É um pequeno descanso que a pessoa até recupera um pouquinho, mas ela não chega a dormir. Um cochilo muito prolongado, mais de uma hora, tem gente que deita porque não tem um trabalho, né? Ou que durma assim, por exemplo, depois do almoço, que durma até as 3, 4 da tarde. Esse é um problema muito grande porque rouba o sono da noite, né? Rouba o sono da noite, de noite para dormir vai ter muito mais dificuldade. Mas uma siesta curtinha, né? De preferência que não deite na cama, não feche a janela do quarto para ficar escuro, né? Como a gente faz com criança, com bebê durante o dia, que tem necessidade de sono, a gente não bota num quarto escuro, deixa dormindo até na sala mesmo, no ambiente, para ele desenvolver o ciclo de sono-vigília, esse ciclo circadiano que é necessário. E o ciclo da noite do sono, ele tem um espaço até ele chegar naquele, eu não vou dizer tecnicamente, né, o sono profundo, até quando a pessoa sonha, etc. Isso aí tem um tempo normalmente mínimo também, que normalmente ocorre? Tem. A gente passa, numa noite normal, a gente deve passar por 4, 5 ou até 6 ciclos de sono. Né? São alguns ciclos de sono que a gente passa durante a noite que se repetem. O primeiro ciclo geralmente demora um pouquinho mais, 1h30, e os outros ciclos
né, 90 minutos, os outros ciclos têm uma tendência a diminuir, ser menos de 1 hora, inclusive, 40 minutos cada ciclo. Né? O ciclo do sono passa pelo primeiro sono não REM, em 3 fases, de um relaxamento, um sono leve até um sono profundo. E esse sono profundo a gente descansa bastante, tem um ritmo mais lento de atividade cerebral. E desse sono profundo a gente passa para um sono REM, um sono de movimento rápido dos olhos, como se chama. E esse é um momento do sono onde está muito relacionado ao aumento de sonhos, aqueles sonhos vívidos. Nesse momento o cérebro fica muito ativo e são, completando o ciclo que se repete 4, 5 ou até 6 vezes durante o sono. Tá? Muito bem. Vou dar mais uma rodadinha aí, depois eu volto para o senhor. Eu quero depois perguntar efetivamente assim, das consequências de prevenção, mas antes eu vou dar uma volta e... Daniela, voltando para ti lá, do seu ponto de vista prático, assim, não sei se já teve vivência, até como surgiu a série, né? De quais as consequências que tu tem visto de forma prática, às vezes, da insônia, mas não só as consequências, mas às vezes na prática que tu vê assim de causas, né? Não sei se é excesso de trabalho, a gente já falou de tela, etc., mas tem outros fatores, né? Às vezes o trabalho, etc. Se tu quiser contribuir um pouquinho, te agradeço. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim acabaram me procurando, até mesmo por conta da série, né? E eu tenho um caso na minha família também, que o mundo corporativo é um mundo muito agressivo, né? E que eu digo que eles querem sugar até nosso sangue. Então, cheio de metas, objetivos, e tudo isso acaba consumindo aí do nosso dia 12, 14, 15 horas de trabalho. Então, eu tenho casos na família e conheço pessoas também do mundo empresarial que acabam trabalhando até 1, 2 da manhã, né? Acaba isso virando uma rotina, não é algo esporádico, e daí isso virando rotina, daí a pessoa tem dificuldade para dormir, e daí vai lá e toma o famoso remedinho para poder dormir em instantes, né? E daí isso acaba virando uma rotina. Então ela trabalha até 2, 3 horas da manhã para cumprir cronograma, para cumprir meta, enfim, para cumprir todas as atividades do dia. Daí ela não fez a higiene do sono, ela não teve um momento de relaxamento, ela só vai lá no quarto, pega um comprimidinho, pimba na boca, né? E questão de segundos ela tá dormindo. Daí ela acorda aí 6, 7, 8 horas da manhã, né? Daí muitos me relatam que também tomam um remedinho para dar uma acordada, né? Para ficar ativo o dia todo, e daí vai seguindo nessa rotina. São os famosos workaholics, né? As pessoas que realmente se coloca dentro da vida, se coloca dentro desse mundo corporativo, desse mundo de trabalho, desse mundo de cobrança, né? E muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade para sair disso, porque já faz parte da rotina e ela acha que ela está certa. Só que com isso, eu tenho casos, né, conheço pessoas que fazem 4, 5 anos que já estão tomando remédio para dormir, né? E muitas vezes já estão aumentando as dosagens, começam com 5 miligramas, daí começam a aumentar para 10, e daí o remédio não faz mais efeito, e a pessoa começa a ficar desesperada, porque daí não começa a produzir no trabalho, né? E vai ficando uma bola de neve, né? Então, é muito complicado isso. Eu acho que isso também faz parte de uma mudança de hábitos sobre os limites que nós temos que colocar dentro do nosso trabalho, né? Dentro desse mundo corporativo, desse mundo de metas e objetivos que a gente tem que alcançar. Porque daqui a pouco a gente está alcançando aí a vida eterna, né? O caixão. Porque, como disse o Dr. João, mexe, a qualidade do sono mexe até na sua expectativa de vida, né? Então, assim, a série vem mesmo com o intuito de alerta, como um sinal de alerta para todo mundo, né?
do cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde mental também, né? Independente do que o mundo aí fora nos coloca. Porque nós todos nós ansiamos a vida eterna. Nós ansiamos a vida eterna, né? Mas a gente tem que amar nós mesmos, né? A gente não precisa amar o nosso livre-arbítrio e atrapalhar os planos de Deus, né? Mas é isso, né? Realmente, assim, as consequências podem ser bem graves. E, doutor João Paulo, como a gente falou de remédio, eu quero voltar para o senhor já. Esse tipo de caso aqui que a Daniela falou, a pessoa criou um hábito, sei lá, de tomar medicamentos para dormir, depois tomar o para acordar. Eu nem sabia que tinha para acordar, né? E qual é a consequência disso tudo? Além de uma consequência que a gente pode ter da insônia, que eu queria ouvir o senhor sobre isso, assim, uma consequência da insônia em si, mas a consequência também dessa questão de medicação excessiva, né? Isso quando não for a pessoa se automedicando, né? Com o Google, mais grave geralmente as duas coisas, com alguma prescrição médica, mas muitas vezes a pessoa se automedica. Claro que esse é um problema grave, né? E já está aí uma dependência da medicação também. Também existe uma alteração de percepção de como é que a gente dorme. Quem toma esses remédios que fazem efeito muito rápido, e realmente fazem efeito muito rápido, questão de poucos minutos a pessoa já está dormindo, altera a percepção que se tem de que a gente deita e dorme imediatamente. Isso não é assim. Nós temos um tempo para relaxar. O celular, o computador, a TV, a gente desliga num botão, mas o cérebro, a gente precisa de um tempo para ir desligando. A gente precisa criar um hábito. Não dá para trabalhar até as 2 da manhã, desligar o computador, a tela, deitar na cama e esperar dormir imediatamente. O nosso ritmo cerebral está muito ativado, né? A tela, a luz de celular, ela suprime liberação de melatonina, por exemplo. Então, vai atrapalhar a qualidade do nosso sono. A melatonina é um hormônio liberado durante a noite, durante o sono, e tende a ajudar na própria qualidade do sono, a regular o ciclo de sono-vigília. Interessante que o efeito de tela em adolescentes suprime o dobro da liberação de melatonina do que em adultos. Esse efeito é mais intenso em adolescentes. Voltando para a questão do uso de remédios, então a gente teria um trabalho, geralmente dentro de uma psicoterapia também, às vezes trocando o tipo de remédio que se usa para um remédio um pouco diferente, de um efeito não tão imediato, para depois tentar até tirar esse outro tipo de remédio também. Mas é uma mudança que tem que ser feita de toda a rotina. Uma coisa que eu acho importante lembrar é que essa rotina, essa regularidade que se precisa, ela se dá principalmente pela hora de levantar. É o que mais regula o sono da noite, é a hora de levantar, que a gente deve manter o máximo regular possível, inclusive nos finais de semana, né? Que algumas pessoas têm a tendência de dormir mais sábado de manhã, domingo pela manhã, e isso já vai fazer uma alteração que domingo à noite para dormir vai ser mais difícil. E começa a semana de novo, correndo atrás do prejuízo na questão do sono. Eu aconselho alguns pacientes que coloquem, assim como tem alarme para acordar de manhã, eu aconselho usar um alarmezinho à noite no celular também para avisar a hora de dormir e começar a preparar esse ritual que vai levar para o sono. Tem muitos pacientes que perpetuam a insônia, né? Depois da insônia aguda, com algumas noites com dificuldade para dormir, o que as pessoas costumam fazer? Ficar deitadas na cama, rolando e pensando em problemas, pensando nas dificuldades que tem. Esse é o pior hábito que pode acontecer, porque isso certamente vai perpetuar a insônia. O que eu tento organizar com as pessoas? Mudar um pouco o hábito. Por exemplo, nesse alarme que toca 1 hora antes da hora prevista para deitar na cama e começar a dormir, eu sugiro muitas vezes algum chá. A pessoa pode tomar um chá e pegar uma caderneta, um papel e anotar os problemas que ela ia pensar de noite na cama, né? E ficar pensando nesses problemas, resolver eles mentalmente naquela hora, anotar, e quando vai terminando o chá, mais ou menos encerra também o que tinha que pensar em problemas. Isso ajuda muito para, na hora de deitar,
é deitar com sono e relaxar, né? E não pensar em problemas. O que eu acabei de falar também, deitar com sono. É importante deitar quando a pessoa já está com sono. Não querer ter sono na cama, não ficar deitado esperando o sono chegar. Isso cria um mau hábito de ficar na cama sem sono e fica automático a sensação de que deita e não dorme. Tem muitos pacientes que estão olhando TV na sala, estão com sono, estão, né, piscando os olhos já de sono, vão deitar na cama e despertam quando deitam. Por quê? Porque criaram um mau hábito. Ficou automático deitar na cama e despertar. Então, a gente precisa mudar isso. Tem terapia que ajuda para fazer essa mudança também. Legal. Obrigado. Então, agora eu vou dar um giro e voltar para Jerusa. Jerusa, o Dr. João Paulo, ele citou antes 4 pilares, né? Falou sono, alimentação, exercício, e falou meditação, oração, né? Tu tens um hábito de espiritualidade bastante arraigado, né? Em relação às tuas orações, etc. E também nos relatou antes a questão de você fazer, inclusive, ter um auxílio médico ali naquele momento de crise que tu teve de sono. Eu queria te ouvir sobre esse ponto, assim, desse caminho da espiritualidade, da oração, né? Para a vida da pessoa. Acho que até podia falar um pouquinho disso, mas também do reflexo nesse tema que a gente está tratando, tão importante que é a insônia. Eu penso que antes do santo vem o homem. E a gente não pode separar corpo e alma. A gente não pode separar o ser humano, a pessoa, da sua espiritualidade. As duas coisas andam juntas e a gente não coloca uma veste e vira um monge na hora que vai rezar. E também não se despe da parte espiritual quando vai trabalhar ou vai atuar na vida. A primeira consciência de uma pessoa é que ela é amada e que tudo o que a cerca é uma lembrança de que Deus a ama. Eu costumo falar que não tem nada na natureza que seja quadrado. Nenhuma folha, planta, montanha, o que for, nenhum animal é quadrado. E por que isso? Para mim, é porque o ser humano tem essas linhas arredondadas, fluídas, né? O nosso corpo, ele é todo aconchegante, todo redondo, todo belo, todo harmônico. E tudo na natureza tem um padrão estético humano. Porque a natureza foi feita para o homem. E foi feita por alguém, foi feita por Deus. Então, a primeira atitude contemplativa que o ser humano precisa ter é o da natureza, que não dá para fugir dela, né? Mesmo uma pessoa que está no presídio consegue enxergar um quadradinho de céu em algum momento. Então, cultivar uma atitude contemplativa durante o dia nos faz perceber que somos amados e que não estamos abandonados como o homem da barraca, que tem, alguns filósofos falam que é um homem que está acampado nesse mundo como se ele não tivesse um lugar. A sensação de lar, de amparo, que é própria de quem se sente amado, é algo que precisa ser cultivado. Ainda que a pessoa seja uma pessoa em situação de rua, que está na rua por causa de algum vício, de alcoolismo, vamos pensar numa situação extrema, né? Que não tem para onde ir, que rompeu os laços com a família, com os amigos. Mesmo assim, essa pessoa, ela é amada por Deus, profundamente amada por Deus. Então, a primeira consciência que nós precisamos tomar é essa, e isso vai nos tirar o desespero, porque eu penso que muitas pessoas sentem angústia e desespero, principalmente associada ao silêncio, à escuridão e à solidão. Então, nesse momento, parece que a consciência pede uma explicação.
né? A consciência, ela se torna mais sensível. E isso é maravilhoso, porque a pessoa que calou a própria consciência, ela é uma pessoa que fechou a última porta que tinha para verdade, ela se coloca num mundo irreal. Ela não percebe mais o sentido dos próprios atos, das próprias escolhas. Então, de noite é um momento de fazer um exame de consciência. E isso ajuda muito, vai ajudar muito a dormir melhor. Então, durante o dia, uma atitude contemplativa. À noite, depois do chá dos problemas, um tempo de exame de consciência. O que é o exame de consciência? É perceber, por trás de tudo que eu fiz, quais eram as minhas intenções. Porque às vezes as coisas deram errado, mas a pessoa estava profundamente entregue para que desse certo. E isso causa nela uma sensação de decadência, de frustração, e cada um reage de uma forma em relação a isso. Alguns querem fugir desse sentimento, alguns querem se punir por esse sentimento, e tudo isso não tem uma consequência boa. Então, no exame de consciência não é para nós nos colocarmos num tribunal onde nós vamos nos punir ou nos premiar por coisas feitas, mas é para analisar quais foram as nossas intenções e agradecer, perceber os dons, os presentes, as graças que a gente recebeu, as ajudas, seja num carro que reduziu para a gente atravessar a rua, até um serviço, um sorriso de um colega de trabalho ou da própria família. Perceber que a gente não está sozinho e ter uma atitude de gratidão. E, ao mesmo tempo, notar que a gente cometeu erros, que a gente respondeu mal, que foi grosseiro, que não teve paciência, que fez alguma indelicadeza, alguma coisa que não foi legal. Então, esse exame de consciência vai nos ajudar, diante de Deus, a pedir perdão, primeiro para Ele, agradecer, pedir perdão. E criar um propósito para o novo dia que vem, né? Então, amanhã eu quero reparar essa atitude grosseira que eu tive com essa pessoa em específico. Aí eu faço um propósito e eu fecho esse dia de uma maneira mais completa, né? Outra atitude espiritual que é muito salutar é do agradecimento, do louvor, né? E do oferecimento das dificuldades, porque para nós cristãos, nós sabemos que Cristo morreu por nós para nos salvar. Nós olhamos para a cruz e isso faz todo sentido, e ainda que a pessoa ainda não tenha fé, ela consegue ver sentido, ela consegue ver um ato de amor nessa entrega do próprio Deus. E ela pode também rezar. Mas para quem é cristão especialmente, que já aceitou e entende esse sacrifício de Cristo, em cada missa, em cada Santa Missa, esse sacrifício, existe a memória, né? Ele acontece de novo, de forma incruenta. Quem é que sofre na hora da missa? Somos nós. Porque Cristo repete o sacrifício, mas ele não sofre mais, porque ele está glorioso no céu. Qual é o sofrimento que está ali naquele momento? É o nosso. Então, aquela gotinha de água que vai junto com o vinho na hora do ofertório é a nossa parte no sacrifício de Cristo. E o que nós colocamos ali? Os nossos sofrimentos, as contrariedades do nosso dia a dia. Então, a gente pode oferecer cada tropeço do dia, cada dificuldade, cada fraqueza. A gente pode oferecer, e isso se torna redentor.
Isso ganha uma força redentora. Então, isso também é oração. Deus não é um chefe malvado que nos cobra estatísticas e resultados. Deus é um pai amoroso que conta os nossos passos, que nos acompanha com amor, que não perde nada dos nossos esforços. Então, a gente precisa mudar a nossa visão de Deus para que se restaure em nós a condição de filhos, né? E para que a gente não viva como aquele quadro do Rembrandt, que é o filho pródigo, que foi longe do pai, né? Que ficou todo maltrapilho, mas que quando viu que o mundo não tinha amparo para ele, ele volta e se dispõe a ser tratado como um funcionário. E o pai está abraçando esse filho, colocando o manto, o anel, fazendo uma festa. Então a gente tem que se sentir como esse filho pródigo. E na hora de dormir, que a cama seja o abraço de Deus, seja o consultório onde Deus vai nos curar, né? E é isso realmente que Deus faz durante a noite. Por isso que o nosso organismo se limpa, faz toda a higiene, é porque Deus está nos curando, né? O João Paulo falou que é o momento de cicatrizar não só as feridas físicas, mas também as emocionais. Tem até estudos que falam que existe aí um trabalho no sono, que o sonho e toda essa atividade cerebral também ajuda a tirar os traumas psíquicos, né? Alguns estudos, não posso falar muita propriedade, mas eu sei que tem. Mas também na parte espiritual. Então, é um momento de restaurar. E por que a gente, justamente na hora que Deus quer nos restaurar, a gente foge, que nem aquela ovelhinha que vai longe do pastor? Não faz nenhum sentido isso. Teu microfone está mudo, Adriano. Então, a gente está chegando no final, pessoal. Vou dar mais uma rodadinha por cada um, né? Já vou avisar aqui, né? Então, se cada um tiver um minuto, quiser dar alguma mensagem final ali, vou começar pela Natália, tá? Depois eu passo para a Dani, aí passo o Dr. João Paulo e vou encerrar com a Jerusa. Dr. João Paulo, o senhor vai ter um pouquinho mais de um minuto. É que nem debate político, né? A Jerusa citou ali estudos, etc. Então, até eu queria ver um pouquinho se a gente tem estatística disso, né? Então, tem só um pouquinho a mais ali. Mas, então, a gente vai fazer essa rodada final. Só quero lembrar que você que está nos assistindo, então, esse nosso encontro aqui é para o lançamento da nova série de meditação, Vencendo a Insônia, do aplicativo de meditação católica, né? Não deixa de baixar o aplicativo e usar essa série maravilhosa para conseguir regular o seu sono. Então, já fica esse convite. E para quem está nos assistindo no YouTube, não esqueça ali de curtir. Está gostando? Então, curte ali, dá um joinha ali no nossa live aqui do nosso encontro, né? E também, especialmente, se inscreva no canal. Então, começando essa rodada final, Natália, eu queria ver contigo algumas considerações que tenha finais, etc. E a Jerusa falou também de um momento de oração, né? Hoje, muitas casas, né, dos católicos, a gente também procura criar locais de oração, né? Para ter um crucifixo, ter um santo, ter um genuflexório, etc., né? Um momento onde a gente possa fazer as orações da manhã, etc., né? E, então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, e a questão onde que isso pode entrar no quarto também, nesse ambiente acolhedor para melhorar o sono. Então, um pouquinho disso, né? Também um tempinho a mais para ti. E depois, se tu quiser fazer alguma consideração final, e aí eu vou falar com a Daniela. Ótimo, não, com certeza. Eu acho que essa busca, né, esse cantinho da espiritualidade, né, um oratório em casa, faz todo o sentido. Ele pode ser no quarto, pode ser no corredor, em algum ponto que também seja de passagem para parar aquele momento e lembrar, né? Então, como foi bem falado aqui, o quanto a espiritualidade vem ao encontro, né, do nosso ser mesmo. Eu acho que é impossível separar uma coisa ou não pensar no ambiente ou até no projeto sem pensar nesse lado, né? Para que cada usuário do espaço se sinta em conexão, né, com Deus, que faz parte da nossa vida, e esses momentos também no ambiente são propícios para lembrar, para fazer a gente retomar isso dentro da gente, uma conexão com a gente mesmo, né, dentro da nossa espiritualidade. Então, acho que, sem dúvida, o ambiente interfere muito,
E para finalizar, né, agradecendo, né, esse momento de estar juntos aqui, de poder pensar também, né, e lembrar mesmo na nossa profissão, né, do quanto cada um pode fazer por si e pela experiência do outro no espaço, né, o meu trabalho permite isso diretamente, trazer um pouco dessa paz, esse momento de espiritualidade para casa das pessoas. Então, isso me realiza muito e fico muito feliz de poder contribuir um pouco aqui e que essa nova série da insônia traga realmente essa conexão, né? Que esse momento de meditação, de oração, de união com Deus, traga essa mudança na vida de tantas pessoas que, trabalhando com cada cliente, a gente percebe o quanto é uma realidade das famílias, dos casais ou de quem mora sozinho também, essa realidade dessa conexão, desse mundo corporativo, dessa luta desenfreada, né, por uma busca numa carreira, pela questão financeira. Então, que o meu desejo de todo o coração, que junto com essa ajuda de tantos profissionais maravilhosos aqui, né, desse nosso encontro e desses episódios do Seed Time, que cada um encontre essa paz dentro de si e possa começar um novo momento na vida. Muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo. Daniela, se quiser fazer alguma consideração final, algum ponto que tu acha que deixou escapar? Só queria agradecer toda a equipe aí que colaborou com a gente, né, para fazer essa série, e vale um sinal de alerta, né, para que todos prestem atenção realmente na sua saúde mental, que é muito importante, que às vezes a gente acaba deixando de lado. E a série foi feita com muito carinho, com muito amor, vale a pena ouvir, indiquem para outras pessoas. Mesmo quem não tem tanta intimidade com Deus, vale o convite aí para que realmente a pessoa se sinta tocada, né? E, de repente, se sinta até tocada aí pelo Espírito Santo, por Deus, e comece a ter uma vida mais íntima com Ele. Maravilha, muito obrigado. Então, João Paulo, com direito de resposta, se fosse debate, né? Um pouquinho só, eu não lhe perguntei ali sobre estatística, só para a gente entender se isso é algo muito comum, e a Jerusa também até fez uma correlação até também com doenças psíquicas, né, que podem, ou uma decorrer da outra. Então, se eu pudesse falar um pouquinho disso, só para a gente encerrar o ciclo, mas também aí depois já deixar um recado final para a gente. Olha, de números, 95% das pessoas já experimentou alguma noite de insônia, alguns sintomas de insônia. 95% da população. Durante um ano, cerca de 30 a 40% das pessoas passam por algum período de insônia aguda. Em média, de cada 5 pessoas que experimentam insônia aguda, uma vai desenvolver insônia crônica. Então, em termos de estatísticos, a incidência de insônia, a prevalência de insônia é de 15% da população, de doença de insônia, de transtorno de insônia. A relação com doenças, ela geralmente é bidirecional. A insônia, sozinha como doença, ela é uma doença sozinha, ela está muitas vezes relacionada a uma incidência de outras doenças, como depressão e ansiedade, como doenças de outros sistemas do organismo, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema imunológico, que é muito importante também, a prevenção de câncer. Quem tem insônia tem um índice aumentado de incidência de vários tipos de câncer, ou de pior prognóstico também do câncer. Então, geralmente numa relação bidirecional, que a doença provoca insônia e que a insônia piora as doenças, principalmente a depressão, é uma doença que está muito relacionada com a insônia. Tá? Quem sabe, para fechar um pouquinho, a ideia de prevenção, que volta para o início. Aqueles 4 pilares de saúde mental, de promoção de saúde mental, a gente pode voltar e pensar neles como fatores de prevenção e até tratamento, mesmo para a insônia, que a gente vai ter que colocar junto. A alimentação, o cuidado com o uso de café até uma certa hora, álcool, que modifica a estrutura do sono, aquele padrão de sono das fases não REM e do sono REM, isso fica alterado com o álcool, e por isso que a pessoa até dorme pelo efeito sedativo, mas o dia seguinte não teve um sono reparador, então está cansado. O uso do álcool, até vale lembrar, é muito complexa a relação do álcool e da insônia.
Porque algumas pessoas tentam tratar a insônia com álcool, usam o álcool como uma medida para ajudar no sono, mas por desenvolvimento de tolerância com álcool e porque o álcool não provoca não dá um sono de qualidade, as duas coisas vão piorando juntas, né? Mais insônia e o desenvolvimento de alcoolismo também, que é muito comum. Assim como a maconha, adolescentes fazem isso com maconha, são situações que vão agravando, né? O exercício físico, para lembrar de prevenção até tratamento, o relaxamento com meditação e oração. Aqui a nossa série eu acho que vai ser muito legal, vou poder encaminhar para vários pacientes o Seed Time, como eu já costumo fazer, mas agora com uma série especial para insônia, né? E mais um detalhe que a gente não falou, é que às vezes regular a temperatura do quarto ajuda muito para pegar no sono. A temperatura do quarto, a gente geralmente dorme num quarto mais fresquinho, dorme melhor do que num quarto muito quente. Então, às vezes, regular o ar-condicionado para uma temperatura um pouco mais fria também é um fator que ajuda para a gente iniciar o sono melhor, dormir melhor. Maravilha. E se eu quiser deixar algum recadinho final aí? Não, agradeço a participação, agradeço o convite, tá? Desejo muito sucesso para o Seed Time, para essa série, né? Foi um prazer conversar com vocês hoje, né? Acho que vai ser muito legal essa série. Muito obrigado. Agradeço. Jerusa, então, para finalizar... Opa, pode falar. Não, ia desejar uma boa noite de sono para todo mundo, né? Que possa olhar, assistir a meditação e dormir bem essa noite. Boa, essencial. Jerusa. Eu quero agradecer a Adriano, a Natália, a Dani, João Paulo, especialmente a Dani, que foi minha parceira de trabalho, e também agradecer ao Instituto Católico, ao Seed Time, pelo trabalho excelente. Muito obrigada. E dizer a todos que o dormir é um ato de amor para conosco e para com os outros. Uma boa noite de sono é uma atitude de amor, em primeiro lugar. Não é uma atitude egoísta, não é uma preguiça, mas é uma necessidade importante e é uma atitude também de abandono e de entrega. Então, todos convidados a fazer a experiência. E a gente está à disposição sempre. Muito obrigado. Pois bem, pessoal, então a gente está chegando no final, né? Fica aqui o convite, então, para vocês acompanharem esses 14 dias da nova série de meditação do Seed Time, Vencendo a Insônia, né? E não esqueça, utilize, mas também compartilhe, né? Quanta gente, de repente, precisa de ajuda, como a Daniela falou ali, e que daqui a pouco a gente está conseguindo ofertar um instrumento para isso, né? Eu aproveito o convite aqui também, esse momento que estamos juntos, né? Fazer um comercialzinho aqui do podcast Café com Fé, né? Então fica o nosso convite e já vou dizer aqui o que nós fizemos. Café com Fé é o podcast que vocês podem escutar dentro dos canais de podcast, Apple, Spotify e outras, né? Ou dentro do aplicativo de meditação católica Seed Time, também nós temos ali o Café com Fé. Na última sexta-feira foi lançado o episódio 109, Educação de Qualidade na Periferia. É um projeto incrível, né, onde a gente vê uma escola de grande qualidade, né, uma ONG de grande qualidade, né, promovendo estudo, né, para a periferia, na Zona Sul de São Paulo, que é o Colégio Caminhos e Colinas. Vale a pena ouvir a experiência inspiradora Caminhos e Colinas. Então, esse episódio Café com Fé 109 já está disponível. Nessa semana, provavelmente no dia 5, a gente vai estar lançando o episódio número 110 da 4ª temporada. O episódio será Como Alcançar a Maturidade Cristã, com o bispo Dom Adair José Guimarães. Então, o bispo também nos dando vários ensinamentos e muitas dicas ali para a gente conseguir melhorar no nosso caminho, nossa caminhada de fé, aumentando a nossa maturidade cristã. E na próxima semana já temos também o episódio 111, um episódio muito leve, tranquilo, com a cantora católica Camila Holanda. Então, o nome do episódio é Música que Toca o Coração, também ficou muito bom. Então, fica o convite já para assistir o episódio 109 e agora, nessa semana e na próxima, já o 110 e 111, podcast Café com Fé. Pois bem, pessoal, muitíssimo obrigado. Agradeço a toda a equipe do Instituto Católico de Liderança e do Seed Time, né? Ao Léo e ao Carlos que nos acompanharam aqui na parte técnica, né? Fazendo que tudo aqui ocorra, o pessoal de marketing, né? Com toda a equipe
enfim, né, que está trabalhando com os voluntários, como a Daniela, que além de autora da série, também é voluntária aqui no Seed Time. Então fica esse grande agradecimento. Né, também ao nosso padre Rodrigo Hurtado, Genário de Cristo, que é diretor do Instituto Católico. Todos convidados, muitíssimo obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês e para todos que assistiram também. Então, para encerrarmos, boa noite a todos, até a próxima e fiquem com Deus.